Bem-vindos ao Sombras e Sussurros. Hoje, vamos mergulhar em histórias misteriosas que desafiam a lógica e deixam até os mais céticos com uma pulga atrás da orelha. Prepare-se para conhecer relatos intrigantes, experiências reais e acontecimentos inexplicáveis que vão te fazer questionar o que realmente sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Se você é fã de suspense e adora um bom mistério, fique com a gente até o final. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações para não perder nenhuma história assustadora. Agora, vamos começar! Era uma manhã nublada quando decidi explorar a pequena cidade de Brejo Verde, no interior do Pará. Os rumores sobre uma seita secreta que envolvia políticos locais haviam chegado até mim como sussurros inquietantes, mas a cada tentativa de aprofundar a investigação, as respostas se tornavam cada vez mais nebulosas. Os moradores, com medo evidente, trocavam olhares furtivos e se esquivavam de perguntas diretas. Contudo, a curiosidade pulsava dentro de mim, como um chamado que não poderia ignorar. Após horas de conversas com os habitantes, finalmente encontrei alguém disposto a falar. Dona Rita, uma velha senhora conhecida por seu conhecimento sobre a história da cidade, era a fonte que eu precisava. Com um olhar preocupado, ela me contou sobre encontros que aconteciam na floresta, à noite, sob a luz da lua cheia. Dizem que fazem rituais para garantir poder e proteção, disse ela, sua voz trêmula. Ninguém ousa interferir. As histórias sobre desaparecimentos de pessoas que se aventuraram na floresta e nunca mais voltaram tornaram-se um eco em minha mente. A descrição de Dona Rita pintou um quadro intrigante e inquietante. Quem eram essas pessoas? Que poder estavam buscando? As perguntas dançavam em minha mente, e a necessidade de descobrir a verdade me levou a uma decisão arriscada. Naquela mesma noite, munido de uma lanterna, um gravador e a coragem que o desconhecido pode trazer, dirigi-me à floresta. O caminho era tortuoso, repleto de sombras, o ar estava carregado de um silêncio perturbador, como se a própria natureza estivesse contendo a respiração. Após uma caminhada tensa, cheguei a uma clareira iluminada pela lua. O que vi me fez parar em seco. Um grupo de pessoas, envoltas em capas escuras, estava em círculo ao redor de uma fogueira. As chamas dançavam, projetando sombras que pareciam ganhar vida própria. Elas cantavam em uma língua que não consegui identificar, um som hipnótico que ecoava na escuridão. A sensação de estar observando algo sagrado e misterioso ao mesmo tempo me envolveu. Com cautela, me aproximei, buscando entender o que estava acontecendo. No centro do círculo, um altar improvisado estava coberto com símbolos estranhos, figuras que pareciam se contorcer sob a luz da fogueira. Objetos de adoração, como penas, pequenas estátuas e amuletos, estavam dispostos de forma a criar uma atmosfera de reverência. Um homem, com uma barba longa e olhos penetrantes, parecia ser o líder do ritual. Ele ergueu uma tábua de madeira entalhada com símbolos complexos, e começou a pronunciar um discurso enigmático sobre a unidade e a força que os une. Enquanto ele falava, percebi que as palavras, embora envoltas em um véu de simbolismo, carregavam um apelo à união e à proteção de sua comunidade. O que poderia ser essa aliança? A conexão com os políticos da região parecia palpável, mas as evidências ainda estavam por vir. Minha mente estava em turbilhão, e eu sabia que precisava registrar o que estava acontecendo, mas o medo me paralisava. Decidi então me afastar, mas um estalo de galho sob meus pés quebrou o feitiço da noite. As cabeças se viraram para mim, e o silêncio foi ensurdecedor. O coração acelerado, corri de volta para o carro, as imagens daquela cena queimando na minha memória. A adrenalina pulsava em minhas veias enquanto dirigia pela estrada de terra, a poeira levantando-se como um manto que ocultava os segredos da floresta. A sensação de que havia algo maior em jogo me atormentava. O que realmente estava acontecendo em Brejo Verde? Quem eram aqueles homens e mulheres? E qual seria o impacto de sua existência nas decisões que moldavam a vida daquela cidade? Nas semanas seguintes, minha investigação se aprofundou. Fui atrás de documentos, entrevistei ex-membros da seita e busquei relatos anônimos. Descobri que alguns dos políticos mais influentes da região tinham laços com o grupo.
histórias sobre promessas de riqueza e influência fluíam como água, mas as evidências eram escassas, como fantasmas nas brumas do passado. Certa noite, enquanto revisava minhas anotações em um café à beira da estrada, um estalo na porta me fez sobressaltar. Era Dona Rita novamente, sua expressão mais grave do que antes. Você precisa parar, disse ela, a voz tensa. Eles estão de olho em você. Suas palavras soaram como um aviso sombrio, e a atmosfera ao nosso redor parecia mudar, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Eu não posso parar, respondi, determinado. A verdade precisa ser revelada. A expressão de Dona Rita se suavizou por um momento, mas logo se endureceu novamente. O poder tem seus custos. Você não sabe com quem está lidando. Com o alerta ainda ecoando em minha mente, decidi que não poderia recuar. O que parecia ser uma busca pela verdade tornava-se uma jornada perigosa. O que eu realmente havia encontrado em Brejo Verde? Uma seita dedicada ao poder? Uma ilusão? O relógio estava correndo, e eu sabia que precisava desvendar a verdade antes que fosse tarde demais. Na próxima lua cheia, voltei à floresta, determinado a confrontar aqueles que me aterrorizavam. O coração pulsava como um tambor, e enquanto me aproximava da clareira, a sensação de que algo monumental estava prestes a acontecer crescia em mim. Eu sabia que a revelação de suas práticas poderia trazer à tona não apenas seus segredos, mas também a corrupção que permeava a política local. Chegando à clareira, pude ouvir a mesma melodia hipnótica do ritual anterior. O grupo estava em formação, mas desta vez havia uma tensão palpável no ar. A fogueira estava mais intensa, iluminando os rostos dos membros da seita. O líder, que havia me causado tanto medo, parecia ainda mais poderoso. Com um gesto, ele chamou a atenção do grupo para um objeto que segurava, uma tábua de madeira entalhada com símbolos que eu reconhecia. O líder falou sobre os desafios que a comunidade enfrentava e como a seita buscava proteger Brejo Verde de influências externas. Ele citou os projetos de infraestrutura que estavam prestes a ser aprovados e mencionou que eles estavam cientes dos interesses de alguns políticos que queriam se beneficiar dessas mudanças. O que ele estava sugerindo era uma forma de controle, uma proteção sob a forma de manipulação e chantagem. A verdade se desenrolava diante de mim. Não se tratava apenas de um grupo secreto, mas de uma rede complexa de influência que manipulava as decisões políticas em benefício próprio. Ao mesmo tempo, percebi que os membros da seita acreditavam sinceramente que estavam agindo para o bem da cidade. Isso tornava tudo ainda mais complicado e perigoso. Quando o líder começou a chamar os membros um por um para que fizessem promessas de lealdade, a decisão de agir se tornou urgente. Com o coração disparado, olhei ao redor e percebi que havia algumas pessoas ali que eram bem conhecidas na cidade, empresários, autoridades locais e até mesmo figuras da comunidade religiosa. Todos unidos por um propósito obscuro, mas em nome de uma causa que consideravam nobre. Não podia mais ser um mero observador. A consciência da responsabilidade que pesava sobre meus ombros me levou a uma decisão. Enquanto eles estavam distraídos, consegui me afastar da clareira e, em um impulso, fui em direção ao meu carro. As imagens daquelas promessas e rituais ecoavam na minha mente. Nos dias seguintes, trabalhei incessantemente. A verdade que eu tinha em mãos precisava ser exposta, mas como? O desafio era monumental. Ao mesmo tempo em que eu queria proteger os cidadãos de Brejo Verde, também temia pela minha segurança. As ligações entre a seita e os políticos eram profundas, e a possibilidade de retaliação era real. Decidi que o melhor caminho seria procurar apoio. Encontrei um jornalista local que, embora cético, concordou em me ajudar. Juntos, montamos um plano. Compilamos as informações, documentamos tudo o que conseguíamos e começamos a preparar uma série de reportagens investigativas que iriam expor os laços corruptos entre a seita e os políticos da região. Enquanto trabalhávamos, as coisas começaram a ficar mais tensas. Recebíamos telefonemas anônimos, avisos para que parássemos com a investigação. Um dia, ao voltar para casa, encontrei meu carro danificado, com pneus furados e uma mensagem ameaçadora deixada no para-brisa. O medo estava crescendo, mas a determinação também.
Eu sabia que não podia deixar que eles me intimidassem. Na véspera da publicação das reportagens, preparei um discurso que pretendia dar em uma reunião da Câmara Municipal. A intenção era alertar a comunidade e expor as manipulações da seita, confrontando os políticos com provas concretas. A cidade precisava saber a verdade. No dia da reunião da Câmara Municipal, o ar estava carregado de expectativa. Eu sabia que era minha chance de expor tudo o que havia descoberto, mas à medida que falava, uma sensação de incerteza começou a se instalar em meu coração. As reações da plateia eram diversas, alguns estavam céticos, enquanto outros pareciam nervosos. Senhoras e senhores, comecei, a voz firme, embora meu interior estivesse em tumulto. Hoje, precisamos discutir os laços obscuros que unem alguns de nossos líderes a uma seita secreta que opera em nossa comunidade. Assim que terminei a frase, um murmúrio percorreu a sala. O líder da seita estava ali, e seus olhos eram como flechas, afiados e penetrantes. Ele se levantou, interrompendo minha fala. Isso é uma calúnia. Estamos aqui para proteger nossa cidade, e você está tentando nos desacreditar. A tensão no ar se tornou palpável. A plateia estava dividida, algumas pessoas estavam claramente do lado do líder, enquanto outras olhavam para mim com dúvida. Não estou aqui para desacreditar ninguém, respondi, tentando manter a calma. Estou aqui para expor a verdade. Mas, à medida que expunha as evidências que havia coletado, algo começou a mudar. As vozes que deveriam ecoar em apoio começaram a hesitar. Um a um, os membros da seita se levantaram e tentaram refutar cada afirmação, sem nunca realmente abordar as questões levantadas. Havia algo na forma como eles falavam, um tom que transmitia mais medo do que confiança. No final, quando pedi que as pessoas se manifestassem, o que vi foi um silêncio inquietante. Algumas pessoas estavam visivelmente nervosas, e outros olhares se desviavam. Ninguém parecia disposto a se comprometer com a verdade. O líder, aproveitando a oportunidade, começou a falar sobre os benefícios que a seita havia trazido para a comunidade, citando realizações e promessas. O debate se transformou em uma batalha de retóricas, e eu percebi que, apesar das evidências, a realidade em que vivíamos era mais complexa do que eu imaginava. O controle que a seita exercia sobre a cidade era profundo, e muitos preferiam viver com suas sombras do que confrontá-las. Quando a reunião terminou, fui abordado por alguns cidadãos preocupados. Você deveria parar, disseram. Não vale a pena arriscar sua segurança. Eles têm mais poder do que você pensa. Aquelas palavras ficaram gravadas em minha mente. O mistério que eu tentava resolver continuava nebuloso, como a própria névoa que cobria a floresta à noite. Os laços entre os políticos e a seita estavam lá, mas a coragem coletiva de desafiá-los não parecia se concretizar. Com o tempo, a vida em Brejo Verde seguiu seu curso. As reportagens que preparei nunca foram publicadas. As ameaças se tornaram mais frequentes, e a sensação de estar sendo observado se intensificou. O grupo mantinha suas atividades, e os encontros na floresta continuavam, agora mais furtivos do que nunca. Eu sabia que a verdade não havia sido completamente revelada, e que os segredos de Brejo Verde continuavam escondidos nas sombras. E embora minha busca pela verdade tivesse sido intensa, percebi que algumas questões podem nunca ter uma resposta clara. O mistério da seita permaneceu, como um espectro que assombrava a cidade, e enquanto o sol se punha no horizonte, a escuridão tomava conta novamente. Decidi deixar Brejo Verde, mas a sensação de inquietação não me abandonou. O que realmente estava acontecendo nas profundezas daquela floresta? O que mais estava escondido sob a superfície? As perguntas ainda ecoavam em minha mente, sem respostas, como um eco distante que nunca se apaga. Era uma tarde tranquila na universidade, quando um aluno reservado me procurou após a aula. Ele parecia ansioso, seus olhos inquietos traçando um caminho entre o medo e a determinação. Professora, posso conversar com você sobre algo importante? O coração apertou. Esse aluno sempre foi talentoso, mas havia uma tristeza que parecia acompanhá-lo.
Sentei-me com ele em um canto tranquilo da sala de ensaio, e ele começou a falar sobre um grupo que havia conhecido recentemente. É uma seita, professora. Eles se chamam de Os Iluminados. No começo, parecia tudo tão bonito, eles falam sobre amor e aceitação. Mas a voz falhou e o olhar se perdeu. O líder, o Sr. Elias, tem uma forma de controlar as pessoas. Ele promete cura, mas é tudo uma mentira. A preocupação se instalou em mim. O que você viu? Ele começou a descrever os rituais que se iniciavam com canções suaves, mas rapidamente se tornavam opressivos. Os membros eram encorajados a abrir suas vidas e segredos, e o líder usava essas informações como armas. Ele diz que pode te salvar, mas, na verdade, ele só quer o seu controle. Decidi que precisava acompanhar o aluno em sua próxima visita ao grupo. Sabia que isso poderia ser perigoso, mas a determinação de protegê-lo era maior. Naquela noite, seguiu até um espaço clandestino, onde as paredes pareciam pulsar com a energia dos que lá estavam. A atmosfera era pesada, e o ambiente, mal iluminado, trazia uma sensação de claustrofobia. No centro, o líder falava com uma confiança hipnótica, seus olhos escaneando a sala em busca de vulnerabilidades. Ele era carismático, mas havia uma frieza em seu sorriso que me deixava em alerta. Os presentes estavam perdidos em um transe, muitos com expressões de devoção cega. À medida que as palavras do líder se intensificavam, uma sensação de urgência cresceu dentro de mim. Era como se estivéssemos observando um espetáculo, mas as consequências eram alarmantes. No entanto, ao tentar sair discretamente, um dos membros da seita me reconheceu. Seu olhar, uma mistura de surpresa e hostilidade, ecoou no espaço carregado. O murmurinho crescente logo se transformou em sussurros alarmados, e antes que eu pudesse reagir, um grupo de seguidores da seita avançou na minha direção. O medo tomou conta de mim. Ela sabe demais, um deles gritou, e isso foi o sinal para a perseguição. Com o coração disparado, consegui me desvencilhar e corri pelas ruas escuras, o som de passos atrás de mim se intensificando. As sombras da noite se tornaram minhas aliadas, enquanto eu tentava encontrar abrigo. A cidade, que antes parecia tão familiar, tornou-se um labirinto ameaçador. A adrenalina me impulsionava, mas a sensação de estar sendo caçada nunca me abandonou. Eu sabia que, se não tomasse cuidado, poderia ser arrastada para dentro do mundo sombrio dos iluminados. Nos dias seguintes, minha vida se transformou em uma espiral de terror. Mensagens anônimas começaram a chegar, algumas escritas em papel amarelado, outras digitalizadas, mas todas com um tom ameaçador. Você não deveria ter se metido, diziam algumas. A verdade vai encontrá-la, advertiam outras. As mensagens eram como sombras, sussurrando que eu estava sendo observada. O medo se enraizou em mim, e a paranoia cresceu como uma erva daninha. A cada esquina, olhava por cima do ombro, temendo que os membros da seita pudessem aparecer a qualquer momento. O aluno, a quem eu havia tentado proteger, se tornou uma sombra em minha mente. O que havia acontecido com ele? Ele também estaria preso nas garras daquela seita? Essas perguntas me assombravam à noite, quando os sonhos se tornavam pesadelos, e eu via o olhar desesperado dele se perdendo entre os outros seguidores, enquanto o Sr. Elias o controlava com um sorriso frágil, mas enganador. Percebi que, para proteger minha família e meus alunos, eu precisava sair da universidade. O amor que tinha pelo ensino e pela arte parecia sufocado pela presença ameaçadora dos iluminados. Assim, tomei a difícil decisão de abandonar minhas aulas e me afastar de tudo que conhecia. As despedidas foram rápidas e silenciosas, um lamento no coração, mas uma necessidade urgente de segurança me guiava. Ao me afastar da universidade, mudei de cidade, mas o fantasma da seita ainda me perseguia. Era como se um manto invisível de mistério e medo estivesse sempre ao meu redor. O que eu não sabia era que, mesmo longe, os iluminados não tinham intenção de me deixar em paz. Em uma noite chuvosa, enquanto tentava me acostumar com minha nova vida, um envelope apareceu em minha porta. Dentro, havia uma foto do aluno, com a mensagem: ele fez sua escolha.
Agora você também deve fazer a sua. A angústia cresceu como uma tempestade dentro de mim. Era claro que a seita não desistiria tão facilmente. Decidi investigar mais sobre eles. Comecei a buscar informações online, mas o que encontrei era ainda mais perturbador: relatos de pessoas desaparecidas, histórias de famílias destruídas, e um padrão que se repetia. Os iluminados estavam se espalhando, recrutando novos membros em silêncio, envolvendo-os em suas teias. Desesperada, busquei outros ex-membros dispostos a compartilhar suas experiências. Através de uma rede clandestina de apoio, conheci pessoas que, como eu, haviam conseguido escapar, mas que ainda viviam sob a sombra da seita. Juntos, formamos um grupo de vigilância, determinado a expor os crimes do Sr. Elias e desmascarar a seita. Cada história compartilhada era um grito de alívio e uma forma de resistência. Mas, à medida que investigávamos, também nos tornávamos alvo. A tensão aumentava, e a sensação de estarmos sendo observados se intensificava. Em um encontro, fomos abordados por um membro da seita, que advertiu: "Vocês estão mexendo com fogo. O que aconteceu com vocês será apenas o começo." O medo era palpável, mas a determinação de lutar contra a opressão nos mantinha unidos. O mistério sobre a seita e suas atividades continuou a me assombrar, mas agora eu não estava mais sozinha. Sabia que a história não havia terminado, ela apenas mudará de palco. O Sr. Elias ainda caminhava livre, manipulando vidas, e a ideia de que ele poderia ter capturado meu aluno era um peso que eu não conseguia ignorar. Mas, juntos, decidimos que a verdade precisava vir à tona. E assim, enquanto o sol se punha em uma nova cidade, eu olhava para o horizonte, sabendo que a luta ainda estava longe de terminar. Em cada esquina, em cada rosto que cruzava meu caminho, havia a possibilidade de que o mistério dos iluminados retornasse, mais obscuro e perigoso do que nunca. E eu, agora mais forte e determinada, estava pronta para enfrentá-lo, custasse o que custasse. Se você curtiu esse vídeo e ficou intrigado com os mistérios que contamos, aproveite para se inscrever no canal e não perder nenhuma novidade. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com amigos que também adoram um bom mistério. E claro, queremos ouvir de você. Se já viveu alguma experiência misteriosa ou conhece uma história intrigante, compartilhe nos comentários. Estamos ansiosos para ler seu relato.